Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite, o meu nome é Gustavo Lemos. Atualmente eu moro em Santa Catarina, onde sou proprietário de um pequeno restaurante, junto com a minha esposa e nossos 2 filhos. A história que eu vou contar aqui aconteceu quando eu morava em São Paulo. Eu me mudei para uma cidade do interior de lá para dar aulas, já que a minha esposa e eu éramos professores do ensino fundamental na época. Preferimos não comprar uma casa naquele município e achamos melhor alugar uma, pois, caso não gostássemos da experiência de morar em uma cidade do interior, seria muito mais fácil irmos embora, não tendo uma residência própria. Então alugamos uma casa que ficava entre 2 pequenas fazendas que produziam legumes e frutas. Devido à localização, o lugar era bastante tranquilo, bem diferente da agitação da capital de São Paulo, onde morávamos. A casa era grande, com bastante espaço e uma frente com algumas árvores. Nós a escolhemos a dedo, especialmente porque sempre gostamos de criar cachorros de grande porte. Inclusive, naquela época, tínhamos um casal de pastor alemão com quase 2 anos. O local era ideal para os cachorros, com muito espaço ao redor. Atrás da casa havia uma extensa área de mata fechada e em cerca de 40 minutos de caminhada chegávamos a uma lagoa muito bonita, perfeita para passeio com os animais. O silêncio ao anoitecer era um verdadeiro paraíso para quem estava acostumado com aquela frenética agitação constante da cidade. A uns 6 quilômetros de onde morávamos, existia uma estrada de terra que dava a um cemitério. Era um lugar bem sinistro. As árvores pareciam estar te olhando quando se passava em frente. Por coincidência, o coveiro morava bem de frente para a nossa casa. Era um senhor muito gentil. Ele sempre sorria quando íamos passear com os nossos cachorros e sempre perguntava como a sua neta ia nas aulas, pois ela era a nossa aluna. Pois bem, estávamos morando nesse lugar faziam 5 meses. Até então nada de estranho havia acontecido. No entanto, tudo mudou em uma noite, quando o pesadelo começou. Eu havia acabado de me deitar após eu ler um livro. A minha esposa já estava dormindo. Foi quando eu ouvi passos vindo da frente da casa. Eu me levantei bem devagar e fui até a porta, pensando no que poderia ser. No entanto, ao chegar à porta, eu percebi que os cachorros não reagiram, o que era incomum, já que eles eram bastante bravos. Eu fiquei em frente à porta e os passos continuavam indo e vindo. Eu comecei a ficar com um pouco de receio e decidi perguntar quem estava lá fora, avisando também que eu estava armado. No entanto, eu recebi apenas o silêncio como resposta, e os passos foram se afastando lentamente da frente da casa. Ao abrir a porta e olhar em volta, eu não vi ninguém, mas eu notei marcas de água pelo chão da cobertura da frente. Era como se alguém estivesse andando ali completamente molhado. E o mais incrível é que não havia chovido naquela hora. Uma outra coisa foi que ao chamar os cachorros, eles não me responderam. Curioso, eu fui até a casinha deles e os encontrei encolhidos e tremendo.
Isso me deixou bem preocupado, pois eu nunca os tinha visto daquela maneira. Os levei então para dentro da minha casa e fiquei na sala com eles, esperando para ver se por acaso eu ouviria novamente aqueles passos. Mas nada aconteceu naquela noite. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi contar para minha esposa o que havia acontecido. E ela na hora não compreendeu muito bem e me pediu para ficar tranquilo, chegando a dizer que se por acaso fosse alguém, com certeza os nossos cachorros teriam reagido. Bom, eu acabei deixando para lá como ela havia me aconselhado e voltamos para a nossa rotina normal. Tudo ficou como sempre foi por uns 4 dias. Até que chegou uma vez, estávamos na cozinha, já era noite, quando de repente ouvimos os cachorros choramingando do lado de fora da casa. Então abrimos a porta de trás e fomos ver o que eles tinham. Quando chegamos, eles estavam da mesma maneira que eu os tinha visto algumas noites atrás. A minha esposa os chamavam para sair, só que nada, eles não obedeciam. Eu entrei um pouco na casinha e fiquei passando a mão neles, tentando fazê-los se acalmarem, quando a minha esposa deu um grito e os cachorros saíram correndo. Eu me levantei rapidamente e perguntei o que havia acontecido. E ela me disse: eu vi alguém olhando ali perto da coluna da frente da casa. Parece uma moça com vestes sujas. Então eu andei até a frente da casa e não havia nada, não havia ninguém ali. Porém, novamente, o chão estava completamente molhado. Eu chamei a minha esposa e ela não conseguia entender como que o chão estava tão molhado daquele jeito, já que não estava chovendo naquela hora, nem haviam poças ou torneira de água por perto. Entramos e nos sentamos na sala, tentando entender o que havia acontecido de fato naquela noite. Só que não existe explicação para o sobrenatural. Estávamos procurando por algo que não tem como explicar. Só que era mais fácil tentar entender do que acreditar que aquilo, na verdade, era algo do além. No dia seguinte, eu estava passeando com os meus 2 cachorros e acabei encontrando no caminho o senhor coveiro que morava em frente à nossa casa. Eu perguntei se fazia muitos anos que ele morava ali e ele me disse que sim, que já se faziam mais de 50 anos que ele morava no mesmo lugar. Eu contei a ele o que estava acontecendo na nossa casa, sobre os passos, o chão molhado e a tal moça que a minha esposa havia visto na frente da nossa casa nos olhando. Então ele olhou sério para mim e me disse: meu filho, você acredita no que os olhos não podem ver? Pois é isso que está aparecendo para vocês. Naquela casa, há muitos anos atrás, um jovem casal a construiu e é o local onde você mora hoje. Só que infelizmente a moça acabou morrendo afogada em um lago que existe até hoje, depois da mata atrás da sua casa. Você conhece aquele lago? O rapaz acabou ficando viúvo e antes dele ir embora, dizia que a sua esposa vinha quase todas as noites, toda molhada, pedindo para entrar. Ele fez de tudo para que aquela moça fosse descansar em paz. Ele fez missa, acendeu velas, fez promessas, só que nada fazia ela descansar em paz. Ele então acabou vendendo a casa e foi embora. Desde então, algumas pessoas que já alugaram essa casa reclamavam sempre que o chão estava molhado e que eles ouviam passos durante a madrugada de alguém que ficava sempre perto da porta da entrada. Meu filho, você deve estar achando que eu sou um velho maluco, mas eu não sou, pois eu mesmo já vi essa tal moça andando por essas estradas. Olha, eu vou te contar um negócio. Teve uma vez que eu havia ficado até mais tarde no cemitério
Eu estava cortando uma árvore que havia caído perto do portão. Como eu era o único que morava por essas bandas, eu acabei vindo sozinho. Mas antes de ir embora, eu fechei o portão do cemitério e quando eu olhei lá para dentro de novo, não é que eu vi a moça. Ela estava com as roupas sujas. Ela estava andando por entre os túmulos. Eu fiquei muito assustado. Logo que eu vi aquilo, eu pensei comigo que com certeza não era coisa desse mundo. Eu acabei correndo e ficando por detrás de uma árvore que tinha lá em frente. Eu digo para você que eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Aquela moça saiu de dentro do cemitério, caminhando pela estrada de terra. Onde ela passava, o chão ficava molhado. Eu nunca vi aquilo na minha vida. A moça pegou uma certa distância e eu fui devagar logo atrás. Eu vi quando ela entrou no terreno onde ficava sua antiga casa. Ela foi até a porta, andou de um lado para o outro alguns minutos e em seguida parou logo em frente à porta. Então ela saiu e voltou pela mesma estrada que havia vindo. Nessa noite eu fiquei tão atormentado que eu acabei acendendo muitas velas e rezei na esperança de que aquela moça fosse descansar em paz. Só que parece que ela nunca irá descansar. É muito estranho. Eu não sei o que fazer. Eu peço a Deus que dê conforto àquela pobre alma. Eu escutei a história do velho coveiro e, por incrível que pareça, eu acreditei em cada palavra que saía da boca dele, pois não tinha mentira no seu olhar enquanto eu ouvia as palavras que ele dizia. E também não havia motivo para ele mentir, pois ele não ganharia nada com isso. Eu voltei para casa naquela tarde e contei para minha esposa, que também acreditou no que aquele velho homem havia me dito, pois ela mesmo era testemunha viva, pois ela tinha visto aquela moça nos observando dias antes. Dias depois, acabamos mudando para uma outra casa, bem mais próximo da escola onde dávamos aula. E 2 anos depois, voltamos para a capital, onde ficamos mais 10 anos. Só então nos mudamos para Santa Catarina. Até hoje eu me arrepio ao lembrar daquele lugar e daquela história, pois mesmo após a morte, o espírito não teve paz e, ao que tudo indica, nunca terá. Boa noite. Boa noite. O meu nome é Francisco Antônio. Tenho 23 anos de idade e sou natural do Rio Grande do Norte. Eu conheci o canal vendo alguns vídeos no YouTube e, por se tratar de algo que ainda está acontecendo e por temer ser identificado, vou preservar algumas informações para minha segurança. Até hoje, para algumas pessoas que conto, elas acabam rindo da minha cara. Eu fui criado na capital e até o começo desse ano eu nunca tinha passado por nenhuma situação sobrenatural. No entanto, por questões financeiras, este ano viemos morar no sítio do meu avô. E quando eu cheguei aqui, tudo era novo, bonito e interessante. Com o passar do tempo, eu percebi que algumas histórias que eu via da minha mãe eram verdades. E pior, eu mesmo presenciei algumas coisas com os meus próprios olhos. Para começar, tudo aqui no sítio é muito estranho. Não em relação à minha família, pois todo mundo aqui me ama e eu sinto isso. Eu falo do clima quando anoitece. Ao contrário de algumas histórias que eu ouvi, tanto faz se é em noite de lua cheia ou sexta-feira 13. Depois de um tempo aqui, para mim, toda noite é cheia de coisas estranhas. Vou tentar contar quando tudo isso aconteceu. Atualmente,
Moramos o meu pai, a minha mãe e eu. Até aí tudo normal. Mas tem um cuidador aqui, acho que chamam assim. É daquele tipo de pessoa que faz de tudo. Cuida dos animais, das plantas e de algumas coisas da casa. Ele mora em um quartinho nos fundos da nossa casa. A aparência dele é meio estranha, pois parece estar sempre em alerta, com uma expressão de medo em seu rosto. No começo, eu achei que tinha a ver com a lida dele aqui no interior. No entanto, na primeira conversa que tivemos com ele, eu percebi que se tratava de algo no mínimo estranho. Ele tem uma cicatriz nas costas que vai de uma ponta a outra. Ele disse que foi atacado por um animal numa noite dessas. Já a minha avó confirmou tudo e que nesse dia ele apareceu de noite muito ferido e tiveram que levá-lo para o hospital rapidamente. Quase que ele não escapa nessa noite. Assim que ele saiu, eu fui perguntar à minha avó como que ela conseguia morar ali depois daquilo. Ela disse que isso tinha sido uma doença e que ele inventou ser algum bicho de um outro mundo. Será que era só eu que reparava no olhar dele o medo estampado? Bom, se fosse algo inventado, não era normal essa fisionomia dele. Mas enfim, as coisas só iriam começar a piorar depois de um tempo. O meu quarto era o primeiro da casa. Não era muito grande, porém muito confortável para todos nós. Seu Toninho, como era chamado, estava sempre contando as histórias dele para mim. Uma outra coisa que ele me disse é que não havia quem fizesse ele sair de casa depois da meia-noite, porque um bicho feio e grande estava sempre rodeando a casa e o terreno. Ele se baseava pelos ruídos da noite, e eles estavam sempre assombrados. Podia esperar que você também ouviria o grunhido do bicho. Disse até que já tinha ouvido, sem falar que de vez ou outra estava até assumindo algum bicho da criação. A minha avó até desconfiava que fosse ele mesmo dando fim para assim sustentar tal lenda. O fato é que os dias foram passando e eu sempre ouvi os sons estranhos durante a noite, mas nunca tive coragem de olhar. Eram umas risadas, passos, e vocês podem até pensar que eu estava sonhando ou algo assim, só que não. Eu tenho certeza que não. Depois que comecei a ouvir as histórias do seu Toninho, eu não conseguia mais dormir durante a noite, sabendo que podia ter algo por ali a qualquer momento e daria fim a toda a nossa família. Eu nunca me conformei como todo mundo levava na brincadeira ou encarava isso de uma forma natural. Eu morria de medo. Muitos vão me chamar de medroso, mas esperem aí até que vocês vão ouvir o pior. Mesmo ouvindo esses passos e muitas das vezes risadas e tudo mais, eu ainda conseguia ficar meio que tranquilo. Até que um dia eu estava conversando com seu Toninho. Ele me disse que o meu avô tinha achado algo no mato e que tudo isso que aparecia no sítio estava vindo atrás ou queria espantar quem morasse na casa. Seu Toninho me disse que meu avô tinha encontrado uma botija de ouro escondida nos fundos do terreno e que só ele podia gastar. Como ele morreu, a minha avó deveria devolver tudo. Bom, eu já li muita coisa sobre isso e cada vez que eu leio é uma história diferente que surge. Eu não tenho coragem de perguntar para minha avó sobre esse assunto. Eu só sei que eu não estou inventando e que hoje eu vivo com muito medo. Alguns dias depois, seu Toninho me contou isso e eu fui observando algumas atitudes da minha avó, claro que sem ela saber que eu tinha escutado a história. E realmente, havia um armário no quarto dela que vive trancado e depois de muito olhar, nunca estava aberto por nada desse mundo. Nesse detalhe, a história do seu Toninho tinha razão. Mas e aí? Eu vou acreditar em quem? No caseiro ou na minha avó?
Fazem 3 semanas que eu resolvi esperar por esse bicho, não para enfrentá-lo, mas para ver se a história do seu Toim era de fato verdadeira. Então, eu deixei a veneziana da janela aberta, mas com tudo apagado. Era uma noite escura e o seu Toim já tinha ido dormir mais cedo. Jantamos em família, como era de costume. Dei boa noite para todos e, para não levantar suspeitas, eu disse que eu estava com um pouco de dor de cabeça e me despedi e fui para o meu quarto. Era pouco mais de 11 horas da noite quando eu comecei a ouvir os bichos agitados e logo depois um silêncio. Algo havia passado ao lado da casa. Aqueles passos iam se aproximando e o meu medo só aumentando. Se eu disser que eu não pensei em desistir, eu estarei mentindo, mas eu não podia continuar com aquela dúvida, quando de repente, um bicho surge vindo do lado da casa. Meu Deus do céu, que criatura feia! Aquela coisa tinha quase 2 metros de altura, era corcunda e andava de um jeito bem diferente. Era como se usasse roupas velhas e tinha os olhos que brilhavam no escuro. Aquilo foi passando, e quando chegou em frente à porta de entrada da casa, ela se virou e ficou por alguns segundos ali, olhando para a casa, como se quisesse entrar. Eu até olhei também por algum tempo, mas eu estava com tanto medo que eu corri para a cama e me enrolei todo, da cabeça aos pés na coberta. Eu não consegui pregar os meus olhos naquela noite. Eu ouvi aqueles passos, aquele ser indo embora. Dava para ouvir cada pegada dele. Ele pisava bem forte no chão. Mesmo assim, eu ainda fiquei com muito medo e dei graças a Deus quando o dia amanheceu. No café da manhã, sem dormir e com muito medo ainda, notaram que eu não estava normal. Eu só disse que não tinha dormido bem, que eu estava ainda com um pouco de dor de cabeça. Acho que eles acreditaram em mim, pensando também como que eles tratavam seu Toim. Eu não falei nada, só depois que eu contei para alguns amigos mais próximos que nunca acreditaram em mim. Como era de costume, logo cedo o caseiro apareceu e, sem falar nada, só com um olhar, eu percebi que ele também tinha escutado algo na noite passada. Eu chamei ele no canto e disse: seu Toim, eu acredito no Senhor. Ontem eu vi aquele bicho, mas preferia não ter visto. Você acredita em mim, seu Toim? Eu vi também. Ele deu um sorrisinho de canto de boca e falou para mim: eu acredito sim, meu filho. Eu sei que você viu. Desse dia em diante, eu não consegui dormir mais naquela casa. Eu inventei que eu tinha um compromisso na cidade e desde então eu não fui mais no sítio. Os dias estão se passando e eu não vou ter como esconder isso por muito tempo deles. Mas e aí, o que eu faço? Será que a minha avó sabe disso? Será que ela está consciente desse bicho que ronda lá? Ou ela finge não saber para não devolver esse tal tesouro? Eu não sei mais o que fazer. E logo, logo, eu vou ter que voltar para o sítio. Mas eu não queria estar passando por essa situação, pois está sendo muito difícil para mim. De um jeito ou de outro, eu vou ter que saber as respostas. Boa noite. Eu sempre gostei muito de ouvir relatos de pessoas que já presenciaram algo sobrenatural. Eu nunca duvidei desse mundo misterioso onde as coisas acontecem sem explicação. Porém, nunca em minha vida eu havia relatado algo sobrenatural até que um dia eu tive uma experiência inesperada. Eu estava no 2º ano do ensino médio. Na época eu tinha 16 anos de idade. E como em todas as manhãs, eu levantava às 6h30 para ir para a escola. Foi um dia normal.
Eu havia acordado 15 minutos antes do relógio despertar. Eu me levantei e achei estranho, pois eu havia sido despertada por um som no qual jamais havia ouvido antes em minha casa. Era um som de umas bolinhas que caíam no chão da cozinha. Era como se alguém as soltasse no chão e as deixassem quicar até parar, para depois as soltar novamente, promovendo aquele barulho. Aquilo acabou despertando a minha curiosidade. Afinal, quem estaria brincando com bolinhas naquela hora da manhã? O meu irmão era pequeno na época e naquele horário ele estava em um sono profundo. Eu me levantei da minha cama e fui até a cozinha, pois o som vinha de lá. Ninguém estava acordado naquela hora, pois não havia nenhuma luz acesa e lá fora ainda estava um pouco escuro. Era inverno. Eu moro no sul e no inverno a tendência é de que o dia clareia mais tarde. Eu tentei não acender a luz da cozinha, ainda ouvindo o som daquelas bolinhas quicando no chão. No entanto, não foi surpresa quando a luz não acendeu. Ela apenas piscava, mas não acendia totalmente. Isso até que é normal, pois eram aquelas lâmpadas compridas fluorescentes e quando está muito frio, elas não acendem de primeira. Eu não sei o porquê, mas é isso que acontece. Mesmo com a luz piscando, eu não consegui identificar ninguém na cozinha. Afinal, era um espaço bem grande. O estranho foi que no momento em que eu acendi a luz, o som de bolinhas quicando pararam. Como eu ainda estava bem sonolenta, resolvi voltar para a minha cama e não dei tanta importância. No entanto, para minha surpresa, assim que eu me deitei, aquele barulho de bolinhas recomeçou. Ah, não, daí já era demais, pois o meu sono já tinha me dado adeus. Naquele momento, resolvi não ligar para o barulho. Aquilo deveria ter alguma explicação bem lógica. Como já estava na hora de eu levantar, eu fui tomar banho e me arrumar para ir ao colégio. Quando eu estava prestes a sair de casa para a aula, resolvi ir até o quarto da minha mãe. Tentei acordá-la e perguntar se por acaso ela também havia ouvido o barulho daquelas bolinhas. Mas ela não deu ouvidos e disse que aquele som deveria vir da casa do vizinho. Na hora eu tentei me convencer do mesmo. Quando eu fechei a porta da casa e olhei para a rua, estava tudo morto. Era como se o tempo tivesse parado e congelado naquele momento. Não passava nenhum carro e na rua as casas estavam todas com as luzes desligadas. Havia apenas um vento bem misterioso. Eu não dei importância, pois ainda era muito cedo. Só fui me importar com todos os acontecimentos quando algo enfatizou ainda mais aquela manhã estranha. Foi no momento em que eu passava embaixo de um poste de luz. A lâmpada havia se apagado. Nossa, que coisa estranha, eu pensei comigo. E depois de uns 5 segundos ela voltou ao normal. Quando foi a minha surpresa nesse momento, é que quando eu olhei para o chão do lado da minha sombra e um pouco atrás dela, havia a sombra de um homem alto de chapéu. Naquele momento, a minha reação foi olhar imediatamente para trás. E quando eu vejo aquele vento estranho que me arrepiou todo o corpo, no entanto, não havia ninguém atrás de mim, pelo menos que eu pudesse ver. Afinal, a rua estava vazia e não havia ninguém ali além de mim. Na hora eu fiquei muito assustada. Então, me dei conta de que tudo aquilo não era desse mundo. Com muito medo e confusa, eu comecei a andar bem rápido até a parada de ônibus. Quando eu cheguei lá, eu me virei de frente para a rua e do outro lado dela estava o mesmo homem da sombra. Só que agora não era mais a sombra. Ele estava assim em sua forma completamente visível para mim. Ele estava debaixo de uma árvore que fazia uma sombra escura. Eu não via bem o seu rosto, pois o chapéu estava baixado na altura dos seus olhos.
E como eu imaginava, era um homem alto e também usava um terno escuro. De repente, aquela pessoa sumiu de onde estava e segundos depois foi como se tudo voltasse ao normal. Alguns carros começaram a passar pela rua e logo meu ônibus chegou. Resumindo a minha experiência, hoje, pelo relato de outras pessoas, eu imagino que aquilo não era uma pessoa e muito menos um espírito bom. Eu acredito que seja o demônio, pois eu li e ouvi relatos de pessoas que tiveram experiências parecidas com a minha. Quando a gente deseja algo de mal para as pessoas e aquilo se concretiza, é porque foi o mal que realizou aquele desejo. Um dia, o Senhor da maldade virá te visitar, e é uma forma de cobrar e mostrar que ninguém está acima do bem e do mal, pois ambos os lados existem e nós temos o poder de invocá-los, mas também o poder de sofrer as consequências.